professor Edilson, e hoje vamos estudar sobre o período em que o Brasil foi governado pelos militares. Foi o chamado Anos de Chumbo. Hoje, na vigência de nossa atual Constituição, que foi promulgada em 1988, temos total liberdade de expressão e participamos de uma democracia. Mas houve um tempo em que o povo brasileiro não tinha tanta liberdade. Esse período durou 21 anos. Na década de 1960, vários foram os movimentos esquerdistas que articulavam mudanças. Entre as mudanças, incluíam a reforma agrária, fiscal, bancária, voltadas para a redistribuição das riquezas nacionais, o direito ao voto dos militares e analfabetos, e de uma lei de remessa de lucros para defender a economia nacional, mas também estava encaixado no projeto. Depois da renúncia de Jânio Quadros em 1961, assumiu a presidência João Goulart e as disputas entre esquerda e direita se tornam mais acirrada. A direita, contrária às reformas, consideravam que estariam próximos ao comunismo, até porque João Goulart reatou laços diplomáticos com a União Soviética e negou-se a apoiar uma intervenção militar em Cuba, o que irritou seus opositores, que já haviam tentado impedir sua posse em 1961. No dia 1º de abril de 1964, um golpe militar depôs o presidente Goulart e colocou em seu lugar uma junta militar, logo sucedido pelo presidente Castelo Branco. Em seguida, através de atos institucionais, Castelo Branco suspendeu os direitos políticos de cidadãos, cassou mandatos parlamentares, estabeleceu o bipartidarismo e tornou indiretas as eleições para governador. Em janeiro de 1967, foi aprovada uma nova Constituição, que institucionalizava a ditadura. Ainda no governo de Castelo Branco, a lei de imprensa intensificou a censura nos meios de comunicação. E com medidas de repressão, agentes do regime torturavam e executavam seus adversários. O governo norte-americano apoiou o novo regime no país, que enxergava como uma vitória no contexto da Guerra Fria. No governo Costa e Silva, houve o enfrentamento à oposição por parte dos liberais e artistas, estudantes e partidos de oposição. A insatisfação era tanta que em julho de 1968, uma marcha de 100 mil pessoas protestou contra as arbitrariedades do regime militar. Em 1968, com o decreto do Ato Institucional número 5, houve a suspensão de garantias constitucionais, que concedia enormes poderes ao governo federal. Começavam as perseguições às guerrilhas, que tinham por objetivos assalto a bancos e sequestros de diplomatas estrangeiros, tudo isso para financiar a causa. No governo Médici, que foi de 1969 a 1974, intensificou-se a violência contra os opositores. As guerrilhas foram exterminadas e houve a ampliação da censura. Foram os chamados Anos de Chumbo. Quanto ao setor econômico, Delfim Neto, então encarregado pela economia do país, passou a investir nas empresas estatais, nas áreas de siderurgia, petroquímica, geração de energia, entre outras. As medidas surgiram efeito, e os investimentos nas estatais renderam muito lucro. O processo de industrialização chegou ao Brasil gerando milhões de empregos.
Em 1969, quando Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência, o milagre econômico acontecia. Na presidência de Ernesto Geisel, em 1974, começa um lento processo de abertura do regime rumo à democratização, e a principal medida tomada foi a suspensão da censura prévia à imprensa. Porém, no mesmo ano, o jornalista Vladimir Herzog foi brutalmente assassinado por agentes do regime. Em 1979, o presidente João Batista Figueiredo concedeu a anistia, garantindo, entre outros direitos, o retorno dos exilados ao país, o restabelecimento dos direitos políticos e a volta ao serviço dos militares e funcionários da administração pública, excluído de suas funções durante a ditadura. Com o abrandamento da repressão, o sistema bipartidário foi substituído por uma reforma política que abriu espaço para a formação de novos partidos dentro do país. Em 1983, essa movimentação tomou a forma de um projeto de lei elaborado pelo deputado PMDBista Dante de Oliveira, e a chamada Ementa Dante de Oliveira repercutiu entre vários grupos mais politizados das capitais e grandes cidades do país. Em pouco tempo, grandes comícios levou a população a se colocar em favor da escolha direta para o cargo de presidente. Essas movimentações se transformaram no movimento das chamadas diretas já. Em janeiro de 1984, cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo. 3 meses depois, 1 milhão de cidadãos tomou o Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, cerca de 1.700.000 pessoas se mobilizaram em São Paulo. Mesmo com a pressão para que as eleições diretas fossem oficializadas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, uma diferença de 22 votos e um grande número de abstenções, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985. Para dar à disputa política uma aparência democrática, o governo permitiu que civis concorressem ao pleito, e em 1985, Tancredo Neves foi eleito, encerrando formalmente o período da ditadura militar. Chegou a hora dos testes. Você está preparado? Exercício 1. O ato institucional número 5, editado durante o governo do general Costa e Silva, permitiu a esse presidente da República, entre outras medidas: Alternativa A. Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Alternativa B. Criar novos ministérios e empresas estatais. Alternativa C. Decretar o recesso parlamentar e promover cassações de mandatos e de direitos políticos. Alternativa D. Contratar maiores empréstimos no exterior. E alternativa E. Promover uma reformulação do sistema partidário. Resposta correta, alternativa C. Exercício 2. O movimento Diretas Já, que promoveu em 1984 uma intensa mobilização popular a favor da eleição direta para presidente da República, teve como resultado imediato: Alternativa A. A eleição de um governo popular e democrático chefiado por José Sarney. Alternativa B. A eleição do candidato da oposição, Tancredo Neves, pela via indireta. Alternativa C. A primeira eleição direta do presidente da República,
a primeira em quase 30 anos, com a vitória de Fernando Collor de Mello. Alternativa D. A anticandidatura de Ulisses Guimarães e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Alternativa E. A revogação dos atos institucionais, apesar da derrota da emenda das diretas. Resposta correta, alternativa B. Considerando o período de 21 anos que estivemos sob o controle dos militares, a população, dando ênfase a estudantes e artistas, demonstraram que não devemos cruzar os braços. Cabe sim ao Estado brasileiro o dever de ser o garantidor dos direitos dos cidadãos, num ativo e verdadeiro Estado democrático de direito. Até a próxima.